E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ser um vídeo bem curtinho, só para mostrar como é que tem umas analogias que existem. Até agora eu não falei muito sobre transferência de massa. Mas por quê? Porque não tem necessidade. Eu usei o transferência de calor para exemplificar a física que está acontecendo. Agora entre transferência de massa é a mesma coisa, só que a gente vai ter certas analogias entre as interpretações que a gente tem. Por exemplo, em transferência de calor, quando nós falamos da razão que nós temos entre a difusividade de quantidade de movimento e o que interessa para a transferência de calor, a difusividade térmica, né? A transferência de calor. Quando nós temos a razão entre essa difusividade de quantidade de movimento e uma difusividade térmica, nós definimos isso através de um não dimensional, que é um adimensional, né? Esse adimensional é chamado de número de Prandtl. O número de Prandtl, deixa eu botar a definição dele aqui para vocês. O número de Prandtl, que é igual à razão entre a difusividade térmica e a difusividade de quantidade de movimento e a difusividade térmica. A difusividade de quantidade de movimento é representada por esse Ni, que é justamente a viscosidade cinemática, e a difusividade térmica é representada por alfa, que é justamente a difusividade térmica mesmo. Já no caso da transferência de massa, a gente tem o número de Schmidt. O número de Schmidt é isso aqui, ó, SC é igual à razão entre a difusividade da quantidade de movimento e o que interessa na transferência de massa, que é a difusividade de massa, que é dada por esse fator aqui, ó, D de AB. E a gente já falou ao longo das aulas, né, o que esse D de AB aparece. Ele aparece na lei de Fick, por exemplo. É um fator que mostra o tanto que uma substância difunde com a outra, né? Então, assim, é uma relação, uma propriedade mesmo que você tem dessa relação de uma interação entre duas substâncias. Então o número de Schmidt é análogo ao número de Prandtl. Se a gente vai fazer, por exemplo, um estudo, vou até pegar aqui em cima, né? Tem, por exemplo, o nosso caso dessa aqui, ó, que é a taxa, o coeficiente convectivo que nós temos, por exemplo, que seria esse coeficiente convectivo, nós temos para a troca de calor. Esse que está aí, botei aqui em preto, é o coeficiente convectivo para a troca de calor ao longo de x. Se nós fôssemos calcular o coeficiente convectivo para a troca de massa ao longo de x, ó, coeficiente convectivo para a troca de massa ao longo de x, ele é a mesma coisa, porque ele vai ter aquela mesma dependência da solução fluidodinâmica. Então vai ser 0,332. Onde eu tenho esse fator K, ele deixa de ser o K, porque não é mais essa constante, né, de difusividade, o kappa, né, perdão. Kappa, que é a constante de difusividade térmica. Ele passa a ser o D de AB sobre X. O Reynolds permanece também, o Reynolds de X elevado a meio. E eu tenho aqui, ó, um número de Prandtl, não, agora eu vou ter o número de Schmidt. O número de Schmidt também elevado a 1 sobre 3. E curiosamente, essa solução que eu estou mostrando aí também, ela também tem a região de validação dela, né? Igual tenho para o caso da troca de calor. Eu tenho que isso aqui é válido apenas se o número, vou botar aqui, ó, se o número de Prandtl for maior ou aproximadamente igual a 0,6. No caso da solução da transferência de massa, eu também tenho isso, e curiosamente é a mesma coisa, né? Se o número de Schmidt também for maior ou aproximadamente igual a 0,6. Então essas limitações que existem são parecidas. Nesse caso aí é a mesma região, tanto para Prandtl quanto para o número de Schmidt, mas não é sempre. Estou mostrando aqui o livro, mas é porque eu quero encontrar um negócio aqui para mostrar para vocês antes de passar. Quer ver? Vai ser... eu estava com uma solução que estava mostrando isso antes. Deixa eu ver aqui. 0.06, Prandtl... foi quase, mas ela estava bem próxima, que eu achei que eu ia conseguir mostrar qual que era essa troca aí. Não achei, mas tem aqui, olha só, vocês podem ver, por exemplo, essa analogia que a gente tem usando... não, vou deixar isso aqui para depois, vou mostrar daqui a pouco, eu mostro para vocês. É uma outra analogia que aparece também. Agora vamos então falar dessa questão aqui, ó, que seria o caso do número de Nusselt. Essa aqui que vai ser falada agora. O número de Nusselt, a gente sabe que o número de Nusselt ele foi definido para a troca de calor, né? O número de Nusselt ele é igual o coeficiente convectivo, vou até botar assim, o número de Nusselt ele sempre depende de x, né? Sempre nesse caso aqui, sempre essa dependência de x, ele é igual ao coeficiente convectivo, que depende de x, multiplicado por essa distância que eu tenho a partir do bordo de ataque da placa plana, dividido pelo kappa, que é o nosso coeficiente convectivo de condutividade térmica. Agora, o outro número que é análogo a ele, o número de Nusselt, a gente sabe o que ele representa. Representa essa proporção, ou essa razão que a gente tem entre
intensidade da troca de calor por convecção sobre a intensidade da troca de calor realizada por condução, já que elas ocorrem, né, em conjunto. O número de Sherwood é a mesma coisa, a intensidade dessa transferência de massa por convecção dividido pela intensidade dessa transferência de massa por difusão, já é o número de Sherwood. O número de Sherwood é SH, depende também de X, ele é igual a essa transferência, esse coeficiente convectivo de transferência de massa por convecção ao longo de X multiplicado por X, e a divisão dele aqui ao invés do kappa vai ser o quê? Vai ser o D, esse fator esse D que representa a difusividade de massa de A para B. Esse número de Sherwood, ele tem também uma relação muito parecida, a gente pode ver aqui no livro, está até mais claro, olha só. Estava onde eu abri mesmo, ó. O número de Sherwood, tá vendo? Você pode também calcular a média do número de Sherwood, igual a gente calcula a média do número de Nusselt, é a mesma coisa. E olha aqui como é que são as coisas, ó. O número de Nusselt, a definição dele é exatamente igual ao número de Sherwood, tá vendo? Aqui, ó, só muda que antes era o Prandtl para um e agora é o Schmidt para o outro, ou seja, só mudou isso, é a única coisa que muda de um para o outro. Se o número da transferência de calor usava o número de Prandtl, que é um número de um adimensional referente à troca de calor, o número de Sherwood usa o número de Schmidt, que é um adimensional referente à transferência de massa. Então são análogos, os processos que a gente explicou aqui de transferência de calor e de massa são a mesma coisa, só estão explicados de maneiras diferentes. E tem esse número de Stanton, que na verdade o número de Stanton aí é pior, que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa mesmo. É o mesmo nome, né? O número de Stanton é definido dessa forma aqui, ó. O número de Stanton é igual ao Nusselt. Vamos supor que você calculou um Nusselt lá agora ao longo de uma certa placa de comprimento L. Fala que ela tem um comprimento L. E aqui ele dividiu pelo número de Reynolds ao longo dessa placa e o número de Prandtl. E você vai calcular o número de Stanton, só que agora para a transferência de massa. Só coloca esse Mzinho aí embaixo. Você vai ter o que? O número de Sherwood ao longo dessa placa dividido pelo número de Reynolds ao longo dessa placa e o número de Schmidt. Tá vendo? Essa daí é a definição. A gente tem os dois, são um número de Stanton, tá? Só muda a definição. Esses adimensionais, então, que são usados para transferência de calor, é só fazer essa analogia de saber como que eu estou mudando, qual que é a natureza daquele processo que eu estou analisando. Por exemplo, o processo de transferência de calor, o que representa a difusividade térmica nesse processo de transferência de calor? Vai ser representado pelos processos de difusividade térmica que são relativos à condutividade térmica, que são relativos ao número de Prandtl, ou agora estou falando de transferência de massa. O que é difusividade de massa agora? É o termo DAB. O que é o número que representa essa razão da viscosidade sobre a difusividade de massa? É o número de Schmidt. Só trazer o que a gente entendeu para a transferência de calor serve a mesma coisa para a massa. Pode ser interpretado da mesma forma. Por isso que a gente não fica explicando as coisas duas vezes, né? Uma explicação já vale para os dois problemas ao mesmo tempo, tá? E a gente vai tratando isso daí ao longo do curso e explicando onde que tem as limitações de aplicação, na verdade, que estão muito mais relacionadas à faixa de valores, que são essas faixas de valores aqui, ó. Você pode usar tanto uma equação quanto outra, onde é aplicável usar uma equação quanto outra. Mas as interpretações são exatamente as mesmas, tá? Da mesma forma como a gente precisava encontrar um perfil de temperaturas ao longo de y, um perfil de temperaturas variando com y ali no ponto, onde y é igual a zero, no ponto da parede, a gente também precisaria encontrar um ponto de variação da concentração da substância A com relação a y no ponto da parede, porque daí a partir disso a gente definiria qual que é os nossos coeficientes e a nossa taxa de transferência, nosso fluxo de massa que está ocorrendo para transferência de massa. Então é tudo a mesma coisa, não vou mudar nada, é sempre essas definições. Tem mais um aí que não é falado, mas que é importante também. Existem vários números adimensionais, tá? Tem, por exemplo, o número de Peclet, ele aparece algumas vezes aí pra gente. O número de Peclet, ele é igual ao Reynolds multiplicado por Prandtl. Tem essa definição que aparece às vezes, Reynolds, Prandtl, então Peclet também pode depender de X. Tem outros números, número de Lewis, a gente vai utilizar também mais pra frente. Mas enfim, esses números, à medida que a gente for utilizando os números, a gente vai trazendo eles. É só se lembrar que tem essas definições que a gente pode sempre ter uma analogia entre o que é visto em transferência de calor ser visto também em transferência de massa. Beleza? Um abraço, até mais.